Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje eu quero dedicar o programa a uma reflexão. Eu quero dedicar o programa a mais uma revanche a que o Lula teve direito na vida, sem o Lula e o PT, sem absolutamente ter feito nada, sem ter movido um dedo. Mas também essa não é a questão, não se trata de uma questão menor, como uma picuinha, uma revanche. Isso é um efeito colateral das ações da mídia corporativa, Globo, Folha, Estadão, Veja, que fez algo que desembocou em todo esse desastre ao longo dos últimos 20 anos. Desde que o Lula chegou ao poder em 2003, a grande mídia brasileira foi para o lado do PSDB, sustentou os governos do PSDB na presidência da República, o governo Fernando Henrique Cardoso, deu suporte, ocultou maracutaias, escândalos, atacou o PT para ajudar o PSDB. Eu não preciso contar para ninguém o que foi que a mídia fez nesse tempo todo, inclusive fazendo com que o Partido da Social Democracia Brasileira, que foi fundado com a intenção de ser um partido de esquerda, se tornasse um partido primeiro de centro-direita e depois, a partir de 2018, o PSDB no Congresso Nacional, os deputados tucanos que foram eleitos pela extrema-direita. O PSDB, no seu braço parlamentar, que é a razão de qualquer partido existir, uma das razões, não é? Uma é o poder executivo, outra é o poder legislativo. O PSDB se transformou em um anexo do bolsonarismo e os tucanos históricos ficaram isolados. Por que é que o Fernando Henrique Cardoso, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, José Serra e tantos outros tucanos ficaram ao lado do Lula na eleição do ano passado? Porque eles foram escanteados pelo PSDB, porque um monte de direitista que estava enfiado, extremista de direita que estava enfiado no PSDB, apoiou Bolsonaro. Então a bancada do PSDB, em grande parte, é bolsonarista. É isso que é o mais triste nesse partido, não é? É que é um partido que foi fundado para ser um partido social-democrata. Social-democrata é centro-esquerda, não é? É um conceito europeu que foi adotado aqui. Hoje o Partido Social, o verdadeiro Partido Social-Democrata do Brasil é o PT, não é? É o partido de centro, é um partido de centro-esquerda em que pese que haja uma esquerda mais radical no PT em alguns setores, mas essa esquerda não tem muito peso no PT, é uma esquerda que ficou escanteada. Hoje o Lula e o seu partido, a parte forte do PT, não é toda social-democrata, é toda de centro-esquerda. E o PSDB tem uma situação muito estranha, que é a extrema-direita nos cargos eletivos do PSDB, sobretudo no parlamento, porque o PSDB está, do ponto de vista de eleições para o poder executivo, está cada vez mais fraco, não é? Nem teve um candidato real na eleição deste ano e do ano passado, e agora o PSDB caminha para sumir, para desaparecer. E quem deu o atestado de morte ao PSDB foi Aloysio Nunes Ferreira, ex-chanceler de Fernando Henrique Cardoso, quando Fernando Henrique Cardoso governava, e que apoiou Lula, inclusive na eleição do ano passado, junto com o próprio Fernando Henrique, porque eles se deram conta, os fundadores, os tucanos históricos,
que o endireitamento do PSDB e o bolsonarismo afundaram o PSDB. Primeiro, o PSDB começa a afundar em 2018, quando ajudou, junto com a imprensa, prendeu o Lula lá para abril. O PSDB trabalhou duro junto com a mídia corporativa para prender o Lula, pensando que, tirando o Lula da eleição, o Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB em 2018, ia bombar nas urnas, ia vencer fácil. Ia vencer inclusive o Fernando Haddad. Não aconteceu nada disso. O Bolsonaro irrompeu no cenário político e venceu a eleição, e o Geraldo Alckmin teve uma votação vexatória, assim como o Ciro Gomes, também, que já estava caminhando para a centro-direita junto com o PDT, teve uma votação vexatória o ano passado. O PSDB teve uma votação, se não me engano, de 4%, 6%. PSDB que sempre teve 20%, 30% de votos nas outras eleições presidenciais, com o Serra, com o próprio Alckmin. O Geraldo Alckmin teve uma votação desse tamanho e hoje está ao lado do Lula, que foi o que sobrou na social-democracia. Não é? O Lula e o PT são o que sobrou na social-democracia. Os outros partidos de esquerda são todos de esquerda mais tradicional, mais esquerdistas, mais radicais e tal. Então, hoje, o PT é o único partido social-democrata do Brasil, e o PSDB vai sumir, porque não tem sentido um partido social-democrata ser ligado à extrema-direita, como é o PSDB hoje. Então vamos ver uma matéria do jornal Estado de São Paulo que mostra como é que o PSDB se reduziu a nada. Então, inclusive, essas são as palavras de Aloysio Nunes Ferreira que propiciaram esta reflexão, que vale a pena entender. A direita no Brasil é muito ruim, é diferente da direita europeia, é diferente da direita, inclusive da direita quase de grande parte do mundo. Até aqui na América Latina, a direita é muito pior do que, por exemplo, na Europa. Não só na América Latina, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e América Latina tem uma direita criminosa, fanática, psicopata. É diferente da direita. Por exemplo, a direita francesa defende direitos humanos, né? É a favor da preservação de direitos humanos, apesar de ser racista, não é? De ser preconceituosa. O trabalho da direita europeia inclusive na pauta dos costumes e não da economia, por exemplo. Não é favorável a privatizações, não é favorável a violações de direitos humanos, mas contra a imigração, é contra os homossexuais, aborto, etc. O PSDB hoje não é confiável nem para a oposição, não é nada, diz Aloysio Nunes. Ex-chanceler afirma que é preciso banir o bolsonarismo do partido e critica Eduardo Leite, que inclusive apoiou Bolsonaro em 2018. O primeiro tucano a defender o apoio a Lula na eleição do ano passado, depois seguido pelo Fernando Henrique, foi o ex-chanceler do Fernando Henrique, Aloysio Nunes, e diz ver com tristeza a agonia do PSDB, que governou o país 2 vezes com Fernando Henrique Cardoso e completou 35 anos no mês passado. O PSDB hoje não é confiável nem para a oposição, não é nada, afirma o ministro das Relações Exteriores. Na avaliação de Aloysio, a cúpula do PSDB faz a leitura errada do quadro político e não consegue nem mesmo discutir assuntos de interesse do país. Para meu espanto, li a notícia de que o PSDB contratou uma influencer para definir o programa do partido. É um absurdo, criticou Aloysio Nunes Ferreira. E Aloysio Nunes está simplesmente constatando a realidade de que a mídia
empurrando o PSDB para a direita, empurrou tão para a direita que ele caiu na extrema direita, caiu no colo do Bolsonaro, que tratou de destruir o partido, porque o PSDB era um partido de centro-esquerda, e o Bolsonaro ele chegou ao poder com o objetivo de destruir a esquerda de ponta a ponta, desde a extrema esquerda até a centro-esquerda. E o PSDB, então, é vítima, inclusive de si mesmo e das escolhas erradas desse senhor, do Aloysio Nunes, do Fernando Henrique, que foram empurrando para a direita, junto com a mídia, um partido que nasceu com vocação progressista. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.